Recentemente tive uma oportunidade ímpar de estar com um grupo de pastores de várias denominações. Ali naquela mesa, uma mesa mais estendida, nós tínhamos cerca de 16 a 17 denominações diferentes. Havia ali pessoas de igrejas históricas, presbiterianas, batistas, luteranas, episcopais. Havia ali igrejas pentecostais históricas, pentecostais, como a gente chama, tradicionais, ou pentecostais antigas, como a Igreja Assembleia de Deus, como a Igreja Brasil para Cristo, e havia também pastores de igrejas neopentecostais. Era um evento que estava acontecendo, promovido por uma entidade e que eu fui representando a Igreja Presbiteriana do Brasil. Naquela mesa estendida, os assuntos eram os mais diversos, havia um propósito daquela reunião, mas nos intervalos, foi uma reunião que demorou a manhã inteira, e nos intervalos nós conversávamos uns com os outros sobre amenidades, detalhes do ministério de novidades e assim por diante. E numa daquelas conversas, em paralelo, um a um, eu estava conversando com um pastor pentecostal da Igreja Assembleia de Deus, e que dizia assim para mim, mencionando um texto que ele havia lido de um historiador da igreja, que dizia que o século XX foi o século pentecostal da igreja cristã, nesses 20 séculos de existência do cristianismo. Ele citava aquilo para mostrar que foi no século XX, na verdade, no ano de 1905, com um evento que ficou conhecido como Azusa, acontecido nos Estados Unidos, que o moderno movimento pentecostal surgiu e as igrejas pentecostais, a partir dali, começaram a existir. Até então, depois da Reforma Protestante, era comum chamar-se igrejas protestantes ou igrejas evangélicas, todas as igrejas que, de uma forma ou de outra, mantinham algum tipo de relação e se consideravam herdeiras do legado da Reforma Protestante do século XVI. Ali na Rua Azusa, um pregador teve uma experiência e, a partir dali, no ano de 1905, começou aquilo que se chamou de movimento pentecostal. E como começou? Começou a partir de uma reunião de oração que durou alguns anos, nas quais alguns fenômenos extraordinários aconteciam naquela reunião. Havia evidências ali naquele momento de pessoas que falavam em línguas que elas não conheciam e tinham experiências de curas e milagres, e sinais e prodígios. Isso aconteceu por um período de tempo, e aquilo foi considerado pelos presentes e posteriormente como uma espécie de mini Pentecostes, se referindo a Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, conforme nós sabemos. A partir dali, essa perspectiva, essa convicção de que havia necessidade de que, em alguns momentos posteriores a Atos capítulo 2, inclusive no século XX, o século passado, partes da igreja experimentassem um avivamento, e esse avivamento teria que ter semelhança com o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, se tornou algo bastante abrangente. Aí surgiram as igrejas chamadas igrejas pentecostais. As igrejas pentecostais são caracterizadas justamente pelo fato de crerem. E se você vai lá, por exemplo, no órgão oficial da Igreja Assembleia de Deus, você vai ver que a convicção básica que distingue uma igreja pentecostal de uma igreja histórica como a nossa é que, depois da conversão, em que o Espírito Santo vem habitar no crente, ligando-o ao corpo de Cristo, supostamente haveria a necessidade de um batismo com o Espírito Santo, cuja evidência inicial seria o falar em línguas estranhas. O fato é que a gente, conversando ali, num ambiente de muito amizade e companheirismo, a gente foi conversando e vendo verdades e contradições de uma maneira muito clara, muito tranquila e fraterna entre aqueles pastores, e particularmente entre eu e aquele pastor. O fato é que nós chegamos a duas conclusões. A primeira conclusão é que não há dúvida alguma que, ao longo dos 20 séculos que a igreja existe, ela sempre teve necessidade de um mover do Espírito Santo para torná-la uma igreja viva, e não apenas uma organização. Desde o primeiro momento que a igreja foi formada como povo de Deus, ainda na antiga aliança, ela foi formada por uma ação espiritual e sobrenatural. A igreja não é organização
a princípio, ela é organismo, o corpo de Cristo. E, portanto, quem forma o corpo de Cristo na terra é o próprio Espírito Santo. Então, não há dúvida nenhuma para presbiterianos, históricos ou pentecostais, que igreja é, antes de tudo, um povo que espiritualmente é regenerado, indivíduo a indivíduo, e reunido numa assembleia, numa reunião, num ajuntamento de pessoas, numa comunidade de fé, para se ajudarem, nutrirem, crescerem pela ação do Espírito Santo neles e por intermédio deles uns dos outros. Isso aí não há dúvida. Dizer então que a igreja precisa ser constantemente avivada pelo Espírito Santo, porque a tendência da inércia humana é tornar algo que começa muito bem, se tornar algo natural, ordinário, automático, mecânico. O próprio livro de Atos dos Apóstolos mostra isso. É só você lembrar, no início dessas exposições em Atos dos Apóstolos, que depois de Atos capítulo 2, quando claramente o Espírito Santo derramou-se sobre aquela igreja, e você viu milagres, sinais e prodígios acontecendo, vidas se convertendo, multiplicando-se a quantidade de cristãos em plena perseguição e apesar da perseguição, que logo no capítulo 5 já começou a acontecer aquilo que humanamente acontece quando pessoas estão juntas, problemas. Lembra que em Atos capítulo 5 já houve a dificuldade entre viúvas que tinham uma origem hebraica em Jerusalém e viúvas que eram daqueles que tinham vindo de outras nações e que na distribuição da cesta básica, do alimento, elas entenderam que estavam sendo preteridas porque havia uma preferência para os que eram da casa, no caso em Jerusalém. Logo depois você lembra que houve aquele episódio de Ananias e Safira, aquele casal que, embora fosse a regra comum, o voluntariado e a generosidade na doação dos cristãos, eles se destacaram na narrativa bíblica por serem aqueles que, vendendo um terreno, omitiram o valor total e chegaram para os apóstolos dizendo que estavam contribuindo com o valor que não correspondia ao total, mentindo. E o texto diz que eles foram fulminados ali pelo juízo de Deus. Então fica muito claro que todas as vezes que Deus está agindo, e quando Ele age, sem dúvida alguma, há santidade, há mudança de caráter, há avivamento, há alegria, há serviço, há amor, aquilo que só o Espírito faz, produzindo em nós o chamado fruto do Espírito, paralelamente a isso, porque somos humanos, porque ainda estamos em processo de santificação. Se isso não for algo contínuo, logo, logo cai no ordinário, no natural, no mecânico, e assim os pecados sobressaem sobre as expressões de Deus no meio do seu povo. Isso é incontestável. Que a igreja é movida pelo Espírito, foi formada pelo Espírito, precisa ser sempre avivada, e continuamente avivada, a começar em mim, passando por você e na comunidade que nós fazemos parte, não há dúvida alguma, todos concordam sobre isso. A grande questão é, como isso acontece? Que sinais eu posso ter de que isso está acontecendo? Se você perguntar a 10 de cada 10 líderes cristãos hoje no Brasil, a seguinte questão: você crê que a igreja precisa de ser reavivada nesses tempos difíceis? 10 vão dizer sim, não há dúvida alguma, a igreja precisa ser reavivada. Nós precisamos ser reavivados, irmãos. O costume entorta a boca, como o cachimbo entorta a boca. O costume faz com que a gente entre na presença de Deus, por exemplo, numa ocasião como essa, e de uma maneira muito ordinária achemos que estamos simplesmente cumprindo o ritual semanal religioso. E aquilo que normalmente dizíamos antigamente, que você entrava e saía, com todo respeito, obviamente não estou criticando quando eu menciono igreja nenhuma aqui, que você entrava e saía da missa do mesmo jeito, é possível que você entre e saia do culto do mesmo jeito. E isso anos e anos a fim. A grande questão é como esse avivamento acontece. O que é que acontece como sinal claro desse avivamento em curso na nossa vida? O texto que nós vamos ler agora, que é um texto que dá prosseguimento ao que eu expus pela manhã, conta um episódio em particular, que é um dos episódios que o livro de Atos dos Apóstolos descrevem sobre essa ação do Espírito Santo desde o início da vida cristã
do início da vida com Cristo de algumas pessoas, de alguma pessoa em particular. E eu gostaria, antes de ler o texto, de fazer uma pequena ressalva para você compreender bem como é que a gente deve abordar esses assuntos, e particularmente esse texto. O livro de Atos é um livro descritivo. Ele descreve, ele é uma narrativa. Tudo aquilo que a gente aprende como princípio bíblico é claramente ensinado na Escritura Sagrada, não apenas quando uma história é contada, mas quando a partir dessa história existe um ensino que dela é extraído e é ensinado para a igreja. Talvez aquilo que as crianças, ou nós quando éramos crianças, ouvíamos quando alguém contava uma história e perguntava para nós: qual é a moral da história? A moral da história é o ensino que a história da qual nós podemos extrair. O texto de Atos é um texto descritivo, e descritivo no sentido de que está acontecendo ali uma transição. Hoje pela manhã, por exemplo, nós conhecemos um homem chamado Apolo, e Apolo era um judeu de Alexandria, no Egito, que tinha saído de lá e ido até a cidade de Éfeso, onde encontrou um casal que havia sido deixado lá no final da segunda viagem missionária por Paulo, Áquila e Priscila. Esses, fugidos da perseguição e do decreto do imperador Cláudio em Roma, que expulsou os judeus e cristãos da cidade do império, da capital do império. Eles se encontram lá, e diz o texto, como expusemos hoje, que ele era um homem eloquente, fervoroso no espírito, que dava testemunho, conhecedor das Escrituras, mas ele tinha uma limitação, uma falta de conhecimento, porque, como discípulo de João Batista, porque tinha sido por intermédio do ensino de João Batista ou de alguém que o seguiu, Apolo ainda não tinha pleno conhecimento de que aquilo que João Batista dizia, que o Messias haveria de vir e que ele era apenas a voz que clamava no deserto, já tinha acontecido. Portanto, ele falava verdades limitadas. Naquela mesma ocasião, ainda na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo, como nós vamos ver, vai encontrar 12 homens, discípulos de João como Apolo. Nós não temos certeza, e os comentaristas não afirmam, se uns têm relação com o outro, se Apolo e eles faziam parte do mesmo grupo, se eles eram discípulos de Apolo, se eles eram companheiros e tinham seguido Apolo de Alexandria para Éfeso, mas o fato é que eles demonstram a mesma limitação, e ali há uma descrição, presta bem atenção, uma descrição de como na vida e na experiência deles, naquele caso específico, eles foram cheios do Espírito Santo e o complemento do que eles não tinham aconteceu. Isso não nos autoriza, como alguns podem imaginar, pegar esse texto isolado ou qualquer outro texto isolado e dele fazer uma doutrina e dizer que o avivamento deve acontecer assim e assado, porque naquele texto de Éfeso assim ocorreu, porque são textos descritivos. Um princípio hermenêutico da interpretação bíblica básico é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Para você entender o que talvez numa passagem não está muito claro, você tem que jogar luz sobre essa passagem a partir de outros textos. Por isso que você tem que conhecer a Escritura de um modo mais abrangente do que pontual, lendo um texto aqui e acolá. Tendo feito essa ressalva, eu convido você, nessa noite, a lermos juntos o texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do verso 1 até o verso 7. Onde nós iremos hoje falar sobre 12 homens em um só espírito. Não é 12 homens em um destino, não é 12 homens em uma missão, embora poderia ser, mas é 12 homens em um só espírito. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos 19, 1 a 7. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, lembra que no texto anterior de hoje pela manhã, ele tinha saído de Éfeso e tinha ido para a região de Acaia, cruzado o mar Egeu e estava na Grécia. Então, Paulo, ou o escritor Lucas, faz a conexão. Estando, então, Apolo em Corinto, Paulo, que até então estava em Jerusalém, começa a sua viagem missionária
e passa pelas regiões mais altas do interior da Ásia Menor, atual Turquia, uma região muito montanhosa. E chega àquela cidade onde ele havia deixado, no final da segunda viagem missionária, o casal Áquila e Priscila. Ele chega a Éfeso. E o que Paulo acha ali em Éfeso? Ele acha alguns discípulos. Ele então lhes pergunta: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que eles responderam: pelo contrário, nós nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: e em que, pois, vocês foram batizados? Eles responderam: no batismo de João. Então disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles então, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam, e eram ao todo uns 12 homens ali em Éfeso. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar juntos? Ó Deus amado, a tua palavra é verdade, é como luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Ela esclarece a nossa mente, ela desperta o nosso espírito, ela aquece o nosso coração, ela direciona as nossas vontades, ela nos leva para a verdade, porque ela é a verdade. Mas nossos olhares, nossos modos de ver esta verdade podem ser tão limitados, ó Pai, tão desvirtuados, que somente o Teu Espírito, o mesmo Espírito que inspirou esta palavra, pode iluminar a nossa mente. E é o que nós pedimos agora, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos esclareça o significado dessa passagem, a maneira como o Senhor quer falar por intermédio dela a nós, nos ensina, nos exorta, nos edifica, nos conforta, como a Tua palavra, quando é pregada, tem poder para fazer. Que cada um de nós saia deste lugar, e também todos aqueles que estão participando remotamente, possam, onde quer que eles estejam, assim como nós aqui, ser impactados pelo Teu Espírito Santo. E que, ao final desta palavra, sejamos assim abençoados e venhamos a dar a glória devida ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, você entendeu o que aconteceu aqui? Paulo sai da região de Jerusalém, onde ele havia feito um intervalo entre a primeira e a segunda viagem. Nós falamos hoje pela manhã que foi alguma coisa entre 1 ano e meio e 2 anos, provavelmente. Os comentaristas não têm uma precisão sobre isso. E então ele volta para aquela região onde ele já estivera 2 vezes, numa região maior chamada Ásia Menor, atual Turquia. E no caso específico, ele vai mais para dentro do continente. Na primeira viagem ele tinha ficado na parte mais sul da Turquia, onde nós chamamos de Galácia do Sul, onde 4 igrejas tinham sido edificadas. Na segunda viagem ele começou por ali, e dali ele derivou mais para a Grécia, só que agora ele entra para o continente, para a direção de uma cidade, na qual ele já tinha passado no final da segunda viagem, que os irmãos ali, naquela cidade de Éfeso, haviam pedido para que ele permanecesse. Ele havia dito no capítulo anterior a esse, capítulo 18, que ele não podia naquele momento, mas se Deus desse provisão e oportunidade, ele voltaria para vê-los. Deus então dá essa oportunidade e ele chega na cidade de Éfeso. Nós sabemos muito sobre a cidade de Éfeso, porque nesse capítulo 19, nós encontramos Paulo praticamente falando para os presbíteros daquela igreja a sua história de como foram os 2 anos e meio, quase 3 anos que ele permaneceu ali, depois que ele ali chegou, depois desse episódio. Nós conhecemos também muito sobre Éfeso, porque Paulo escreve a carta aos Efésios, que está no Novo Testamento, e que possivelmente é a carta mais profunda da lavra do apóstolo Paulo. Alguns chamam de o Evangelho da Igreja, porque ele de fato demonstra que aqueles 2 anos e meio, quase 3 anos, foram muito profícuos, muito abençoados. Aquela igreja se aprofundou na palavra, e isso reflete-se pelo nível de discussão dos temas que Paulo traz na carta, quando posteriormente escreve
ele fala de coisas profundas, porque aquela igreja, por 2 anos e meio, quase 3 anos, ouviu a profundidade do Evangelho da boca do próprio apóstolo Paulo. Mas quando ele escreve a Éfeso, na verdade ele está escrevendo a uma região que inclui 2 outras cidades muito importantes, a cidade de Hierápolis e a cidade de Colossos. Aos Colossenses, ele também escreve uma carta que está no Novo Testamento. E se você tiver curiosidade, você vai ver que existe uma semelhança muito grande no texto de Paulo aos Colossenses e no texto de Paulo aos Efésios. Aquela cidade se tornou muito importante, a ponto de, anos depois, ser a sede de um dos concílios da cristandade daquela época. Mas aquela cidade era importante porque, não apenas do ponto de vista econômico e social, mas do ponto de vista político, como nós vamos ver nos textos a seguir, nos textos seguintes das próximas exposições, ali estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo de Diana dos Efésios, Artemis, no panteão grego, romano. Aquele templo era uma joia da antiguidade. Foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Aquela cidade era religiosamente pagã, claramente não afeita às verdades do Evangelho. Era uma cidade onde acorriam pessoas de todos os credos. Era uma cidade muito cosmopolita do ponto de vista religioso. Então não era incomum que homens como esses 12 estivessem lá perdidos na diversidade de pensamentos religiosos que havia naquela cidade. Apolo também tinha ido para lá. E embora o texto não diga por que Apolo saiu de Alexandria para Éfeso, mas certamente Éfeso, de alguma maneira, atraía homens como Apolo e atraía homens como esses 12 que estão aqui. De certa maneira, era atraente para aqueles homens o pensamento religioso diverso que havia naquela cidade. Quando Paulo chega ali, ele acha aqueles discípulos. A maneira como Lucas, o escritor de Atos, descreve é bastante sucinta. Ele reconhece que aqueles homens eram discípulos, mas ele não detalha de quem eles eram discípulos, a não ser nos versículos seguintes, quando o diálogo acontece entre eles e Paulo. Não diz qual era o tempo do discipulado daqueles homens, o quanto tempo eles conheciam as verdades que eles criam. Não diz qual era qualquer tipo de vinculação ou afiliação que eles tivessem. Eu creio que propositadamente Lucas, inspirado por Deus, diz: olha, eles eram discípulos. Seria o equivalente a talvez hoje, encontrando algumas pessoas, 12 em qualquer lugar, você dissesse assim, eram crentes. Mas como você sabe, hoje dizer que alguém é crente é um termo muito genérico. Crente em quê? Crente em como? Crente de qual igreja? Crente em quê? É simplesmente crente. Aqui eles eram discípulos. Quando Paulo percebe, provavelmente dá para entender aqui, que na interação com eles, que não tinha muita precisão, que ele não conseguia ter muitos detalhes para segurar em que aqueles homens criam, de quem eles eram discípulos, Paulo faz a primeira das perguntas. A pergunta que está no versículo 2, você lembra? Ele diz assim: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Eu deduzo dessa pergunta que está no verso 2 o seguinte: primeiro, Paulo achou alguma coisa estranha naqueles 12 homens. Porque veja, se eles creram, e ele diz, quando crestes, portanto, eles de alguma maneira expressaram para Paulo que criam, por que Paulo perguntaria: recebestes porventura o Espírito Santo? Porque era algo natural que alguém só creria se o Espírito Santo tivesse agido na vida dele. Por que eu deduzo disso? Porque em outros textos, Paulo diz, por exemplo, escrevendo aos Romanos, que quem não tem o Espírito não é de Deus. Que um dos sinais da conversão é o agir do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, do juízo e da justiça. Que, na verdade, você nem se torna crente se o Espírito Santo não agir em você. Não é estar aqui que torna você um crente. Não é pertencer a uma igreja, e vou dizer mais, não é mesmo se batizar numa igreja que torna você alguém crente. Quando nós, pastores, batizamos alguém, nós batizamos baseado naquilo que você diz que crê, mas nós não temos
uma sondagem espiritual que verifique no seu coração se aquilo que você diz crer é de fato aquilo que você crê. Por isso que se chama profissão de fé e batismo, porque se batiza baseado naquilo que a pessoa professa. Paulo achou estranho e então perguntou: me diga uma coisa, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Porque o Espírito Santo é o selo. O Espírito Santo que vem habitar, nos tornando o templo do Espírito Santo, é o que garante a redenção. Segundo o texto de Paulo escrevendo aos Efésios, é o penhor da nossa redenção. Lembra daquela história de você pegar uma joia e colocar na Caixa Econômica Federal e penhorar para conseguir um empréstimo? A garantia de que você vai voltar para pagar o empréstimo é a joia que você deixou. O Espírito Santo é a joia que é deixada em nós e que garante que o Espírito Santo, que Deus vai voltar e vai resgatar a sua herança, no caso, nós. Portanto, é impossível ter vida espiritual sem o Espírito Santo. É impossível ser crente sem o Espírito Santo. É impossível que o Espírito Santo não tenha agido em alguém que crê em Jesus Cristo, porque naturalmente o homem é inábil, impotente, incapaz. Naturalmente o homem é não desejoso, avesso às coisas de Deus. Quando eu vejo muitas vezes as dificuldades que algumas pessoas têm de, enfim, entregarem as suas vidas a Jesus Cristo, apesar de ouvirem o Evangelho anos a fio, eu não estranho, é porque se o Espírito Santo não agir sobre aquilo que eu falo, sobre o que elas ouvem, sobre a convivência que elas têm, mesmo no nosso meio, não haverá conversão. O que nós fazemos, as experiências que as pessoas têm, são meios pelos quais o Espírito Santo age. Isso fica muito claro pelo conjunto da doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia. O Espírito Santo é quem convence, quem regenera, quem batiza, quando liga o homem ao corpo de Cristo, por isso que todos os crentes em Cristo são batizados com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é o que liga a vida de cada um de nós ao corpo de Cristo. Tanto é que Paulo assim o expressa em suas cartas. Portanto, não há vida espiritual sem o Espírito Santo. Por que Paulo, então, pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eu suponho, e alguns comentaristas também, que possivelmente Paulo entendia que aquele momento e aquele lugar era um lugar propício para justamente pessoas como homens como esses 12, pessoas como Apolo e outros, estarem naquela transição entre os ensinos de João Batista, alguns que receberam os ensinos de João Batista, ou até mesmo entre o judaísmo antes de João Batista e o cristianismo. Era um período de transição. O livro de Atos descreve episódios de uma transição, em que homens começam como judeus, depois são identificados como aqueles do caminho. Em Atos 12, eles se reconhecem e são reconhecidos pela comunidade externa como cristãos, pequenos cristos, e pela primeira vez eles são chamados assim. Eles começam frequentando em Jerusalém o próprio templo, apesar de crer em Cristo, que questionava aquilo lá, que dizia que era o cumprimento daqueles sacrifícios. Eles não continuaram sacrificando, mas lembra, em vários episódios eles estavam no templo quando as coisas aconteceram. Eles se reuniam no templo e também nas casas. E essa transição acontece ao longo do livro de Atos. Aqui nós estamos longe de Jerusalém, numa cidade que não é judaica, que não é cristã, é pagã, sede do maior templo a deusa Artemis, a deusa Diana no mundo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E então é natural que Paulo faça checkpoints assim com as pessoas. Alguém chega e diz assim: eu sou discípulo. Ok, de quem? Do quê? O que você crê? Como você pensa sobre isso? É natural. Eu faria a mesma coisa, Paulo faz. Provavelmente o ambiente proporcionou Paulo a fazer isso. E a resposta que eles dão complica ainda mais a situação, porque, veja, uma coisa é você não ter a experiência que provavelmente eles não tinham, e fica claro que eles não tinham tido, e outra é eles não terem nem a mínima ideia do que Paulo estava dizendo, porque é isso que eles respondem. Veja no verso 2, diz assim: ao que lhe responderam, pelo contrário, já começa complicado, pelo contrário, nós nem mesmo ouvimos
que existe o Espírito Santo. O negócio estava feio. Eles nem sabiam que o Espírito Santo havia, muito menos que o Espírito Santo era a terceira pessoa da Trindade, Deus com o Pai, Deus com o Filho, que estava presente no ato da criação, porque o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eles não sabiam que o Espírito Santo é quem dava a palavra profética no Antigo Testamento, quem tinha inspirado os homens a escreverem as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Eles nem sabiam que o Espírito Santo é quem tinha gerado Jesus Cristo no ventre da Virgem Maria. Eles não sabiam que o Espírito Santo tinha descido no dia do batismo de Jesus em forma de pomba. Eles não sabiam que o Espírito Santo é quem conduzia com poder, glória, sabedoria e graça todo o ministério de Jesus. E pelo jeito eles nem sabiam que o Espírito Santo havia sido derramado sobre toda a carne no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecostes. Eles não sabiam nada sobre o Espírito Santo. A grande pergunta é: como é que esse povo era crente? Me explica aí, você que é teólogo. Como é que esse povo era crente? Eu não sei se Paulo se arrependeu de ir fazendo essas perguntas e descobrindo que a coisa era pior do que ele imaginava, mas a anamnese que ele fazia ali, aquele diagnóstico era fundamental, porque aquele feito seria chamado à ordem, aquela ausência seria preenchida, aquela necessidade de complemento seria realizada. Paulo se pôs na condição de um teólogo, mas de um pastor, que vê pessoas que se dizem discípulos, se reconhecem como tal, porém precisam de algo mais. Pela manhã eu falei sobre a importância da mentoria espiritual para que alguém amadureça espiritualmente. Quando alguém mais maduro ajuda alguém mais imaturo a amadurecer. Que isso muitas vezes nos tempos atuais tem sido confundido com coaching e com mentoria, mas na verdade tem um nome antigo, bíblico, chama-se discipulado. Paulo olhava para aqueles homens como discípulos imaturos que precisavam amadurecer, e ele faz essas perguntas de diagnóstico para que possa compreender qual é a situação real daqueles homens. Eles dizem: nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. E aqui eu quero fazer um detalhamento, talvez um parêntese. Queridos, você não precisa saber de todas as coisas para que as experiências que você está tendo com Deus sejam verdadeiras ou não. E eu não estou dizendo que as experiências são mais importantes do que o ensino. Em algum momento você vai ter que compreender que o que você está fazendo ou o que está acontecendo com você tem nome, sobrenome, é assim assado e está na Bíblia. Como eu contei, quando eu me converti, a sensação que eu tive, quando Deus entrou na minha vida, o Espírito Santo veio habitar em mim, é que eu estava entrando num lugar com ar-condicionado. Era assim que eu descrevia para meus colegas nos dias seguintes, quando eles perguntavam: o que aconteceu, Robson? Eu dizia: rapaz, Jesus Cristo entrou na minha vida, parece um ar-condicionado. Você está com um calor muito grande, vem aquele refrigério, uma sensação de paz, uma alegria, uma vontade de contar para todo mundo. Era assim que eu descrevia. Com o passar do tempo, isso teve nome e sobrenome. Tem nome de regeneração, de justificação pela fé, de habitação do Espírito Santo, e isso vai sendo compreendido à medida que o tempo vai passando e você vai então assimilando o ensino da palavra. Portanto, aqueles homens provavelmente tinham uma experiência real, era sim o Espírito Santo que tinha trabalhado no coração deles, mas eles não tinham a mínima ideia. Por isso que quando foram perguntados, eles disseram assim: nem mesmo o Espírito Santo nós sabemos se existe. O que é que Paulo faz? Paulo vai mais profundo. E o profundo de Paulo não é profundo naquelas coisas que não poderiam ser quantificadas, visíveis, avaliadas, mas é na maneira visível de se perceber o nível de comprometimento daqueles homens. Quando a gente diz que o batismo é a expressão visível da regeneração e da obra invisível de Deus no seu coração, é exatamente isso que Paulo percebe aqui. Porque qual é a pergunta que ele faz no verso 3? Diante do fato e da resposta de que eles nem mesmo tinham ouvido que existia o Espírito Santo, Paulo perguntou: então, espera aí, vocês foram batizados em quê? Porque, naturalmente, tendo sido batizados, externamente eles estariam expressando algo interno que tinha acontecido com eles. Seria o natural. Aí eles, então,
entregam o jogo e fica tudo muito claro. Se nós fomos batizados no batismo de João, aí agora você tem que dar uma ré para trás, como diz o Matuto, e lembrar do início do Evangelho. Lembra o que estava acontecendo ali? João aparece no deserto, figura estranha, vestido de peles de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre, cardápio naturalista, gordura zero, carboidrato zero, só proteína na massa do sangue. Mas o que era estranho era a pregação dele. Do nada, um homem que não fazia parte do status quo religioso, que não era sacerdote, que não era rabino, começa a aparecer no deserto da Judéia, dizendo assim: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Era um pregador de um sermão só. Se João fosse pastor da igreja presbiteriana de Tambaú, não sei se ele estaria no 4º mandato, não, porque ele estaria pregando todo domingo a mesma coisa: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, e assim por diante. Aquilo causou uma comoção e as pessoas começaram a se aproximar, porque aquilo era estranho. Mas era estranho por quê? Porque no mindset, no inconsciente coletivo daquele povo, havia uma expectativa da vinda de um rei. Quando ele falava que o reino está próximo, o rei, o Messias, provavelmente era ele. E aí o que é que acontece? Os sacerdotes de Jerusalém mandam, isso está em João capítulo 1 e 2, delegações para dizer assim: és tu aquele que haveria de vir então? És tu então o Messias? És tu então aquele que haveria de vir? Tu estás anunciando o reino, e o reino começa contigo. Ele disse: não, peraí, eu sou apenas a voz que clama no deserto. Eu estou cumprindo uma profecia de Isaías, que chama a mim e que me vocacionou 700 anos antes dessa hora, dizendo que haveria alguém que clamaria no deserto, voz que clama do deserto, endireitai o caminho para aquele que haveria de vir. Quem virá, virá, e na verdade já nasceu, já veio, e eu não sou digno de sequer desatar as sandálias dos seus pés, fazer o trabalho mais humilde que alguém pode fazer para outro. O que é que acontece ali? A pregação de João começa a mexer com as multidões, porque se não era ele, e ele já era aquela figura poderosa, quem haveria de vir depois dele seria mais poderoso ainda, e o povo começou a temer. E aí começou a temer e começou a correr as multidões para junto das águas do Rio Jordão, onde ele estava. O Rio Jordão fica coladinho no deserto da Judéia. Na verdade, atravessa o deserto da Judéia. João então começou a batizar essas pessoas num batismo que é diferente do batismo cristão. O batismo de João era um batismo simbólico de uma purificação pelos pecados que internamente eles carregavam dentro de si. Os batismos e as lavagens cerimoniais no judaísmo eram muito comuns, ainda hoje são. Para você ter uma sinagoga, você tem que ter água corrente, porque antes dos rituais que havia e que ainda há nas sinagogas, as pessoas eventualmente se lavam. Na sinagoga mais antiga das Américas, Bar Casal, que está aqui em Recife, de onde judeus saíram para fundar Nova Amsterdã, Nova York, em Recife Velho, a descoberta que ali era sinagoga decorreu do fato de que ali havia um poço de água corrente. E aí os historiadores e arqueólogos descobriram que ali havia uma sinagoga, e aquela sinagoga era a primeira das Américas. Então, naturalmente, o judeu já tinha a ideia de que precisava se lavar para expressar externamente a lavagem espiritual que internamente só Deus podia fazer. Quando eles então ouviram aquela pregação de Paulo, eles começaram, de João, eles começaram a vir e dizer assim: nos batize. Aí João, que não era fácil, não era muito doce, ele disse assim: raça de víboras, bando de cabra, mais ou menos aquilo, vocês estão fugindo do juízo de Deus, achando que só esse banhozinho aqui vai resolver vocês. Se arrependam de verdade, porque se vocês não se arrependerem de verdade, de dentro para fora, não vai ser a água do batismo de fora para dentro que vai purificar o pecado de vocês. Então João batizava nesses termos, e estes 12
foram batizados nesses termos. Se tornaram discípulos de João. E, portanto, eles sabiam que dentro da pregação de João havia um apontamento para o Messias que havia de vir. Mas eles sabiam muito pouco, ou quase nada, eles reconhecem isso. Porque eles dizem assim, a pergunta de Paulo, em que, pois, fostes batizados? E eles respondem, no batismo de João. Paulo precisou lembrá-los no versículo 4, dizendo o seguinte, de fato, ok, então vocês foram batizados no batismo de João, que é o batismo de arrependimento, ok. Mas veja, João, e aí ele esclarece, João realizou o batismo de arrependimento. Eu estou falando de outra coisa aqui, mas tudo bem. Vocês foram batizados, então, por João, que fez um batismo de arrependimento, mas lembrem que João, enquanto batizava vocês, assim como batizava todos os demais, aquelas multidões lá, ele dizia, veja aí o verso 4, dizia ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Portanto, vocês fazem parte daquela turma que estava em preparação, assim como João fez com multidões, para que quando Jesus viesse, pudessem reconhecer em Jesus e se filiar a Ele, e aí serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu fico imaginando, a cara daqueles 12 discípulos. Peraí, como é mesmo? Talvez um pensou assim, quer dizer que não está valendo nada o que a gente viveu até agora? E certamente Paulo disse, não, de jeito nenhum. A obra que Deus está fazendo no coração de vocês, Ele vai completar. Mas é preciso que vocês saibam que está faltando muita coisa. O que é que acontece? Diz o texto, que eles tendo ouvido isto, provavelmente, o texto é sucinto aqui na descrição, eles creram, eles receberam a instrução de Paulo, e aí foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Ou seja, aquilo que estava incompleto foi completado. Mas havia um problema. E qual era o problema? Aí eu volto à conversa com os pastores na semana passada. Qual seria a evidência inicial de que a obra de Deus tinha sido feita na vida deles? Bom, no livro de Atos dos Apóstolos, desde Atos 2, quando o Espírito Santo desceu, você vê em Atos 2, Atos 8 em Samaria, Atos 10 na casa de Cornélio, que quando o Espírito Santo descia sobre um grupo de pessoas que ouviam o Evangelho e se convertiam, alguns sinais visíveis marcavam esta descoberta de uma nova vida em Cristo. Era como se fosse um selo, tanto é que quando acontece na casa de Cornélio, e Pedro está lá, naquele episódio que ele vê o lençol descendo, com animais dentro dele, e o Espírito Santo, quando ele vai na casa de Simão, o curtidor de animais, na cidade de Jope, e Deus diz para ele, eu estou fazendo uma obra entre os gentios, por isso não considere imundo aquilo que Deus santificou. Diz o texto que quando Pedro prega o Evangelho para Cornélio e sua casa, o sinal que acontece ali é que o Espírito Santo desce e eles falam em língua. Então parece-me que havia ali alguns sinais que caracterizavam de maneira extraordinária que uma etapa tinha sido ultrapassada. No livro de Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre toda a carne, e não mais sobre apenas profetas, sacerdotes e reis, como era no Antigo Testamento, para uma missão específica. Em Atos capítulo 8, quando não apenas judeus, mas samaritanos, por intermédio do ministério do diácono Filipe, que vai a Samaria, também recebem o Espírito Santo, e há sinais externos disso. No capítulo 10, quando não mais judeus, não mais samaritanos, mas até gentios, que não eram judeus, não conheciam nada, como é o caso de Cornélio, ali também há sinais visíveis.
E aí, quando chega no capítulo 19, fora da região da Terra Prometida, fora de Israel, fora de Samaria, fora daquela região ali de Jope, nas margens do mar Mediterrâneo, do outro lado, na Ásia Menor, na Turquia, quando esses homens, enfim, têm a consciência de quem é Jesus, de que é o Evangelho, e realmente entregam a sua vida a Jesus Cristo, completando esse processo, havia talvez ali a necessidade de mesmos sinais que dissessem: olha, o que está acontecendo aqui não é diferente do que aconteceu lá na casa de Cornélio, lá em Samaria e lá em Atos capítulo 2. É o mesmo Espírito que está sendo derramado em momentos diferentes, sobre comunidades diferentes, perfis diferentes, amostras populacionais diferentes, completando a missão que está em Atos capítulo 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e à medida em que vocês forem testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, Deus vai confirmar em cada um desses segmentos, em cada uma dessas etapas, que o Espírito Santo está presente fazendo a obra. Não é vocês que estão fazendo, é do Espírito Santo por intermédio de vocês. Vocês vão ver e ouvir isso acontecendo. É dessa maneira que nós devemos entender o que acontece agora, a partir do verso 6. Porque depois de eles terem sido batizados em o nome do Senhor Jesus, termina assim o versículo 5, no versículo 6 diz o texto que, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas, como profetizavam, e eram ao todo uns 12 homens. Acontece aqui algo semelhante, não literalmente igual, mas semelhante. E por que não é literalmente igual? Porque em outros desses episódios que eu contei, não precisou ninguém impor as mãos. Nem apóstolo, nem Paulo, nem ninguém. O Espírito Santo simplesmente desceu sobre as pessoas. Em alguns lugares havia sinais de línguas, mas não havia sinais de profecias. Em alguns lugares eram poucas pessoas, outros em multidões de pessoas. Portanto, o que Lucas está descrevendo aqui é que não existe um modus operandi, um padrão que constituiria um dogma, uma doutrina, como eventualmente os pentecostais creem, que toda vez que uma pessoa for batizada supostamente com o Espírito Santo, por não ter sido supostamente batizada no início da sua fé, ela vai ter que falar em línguas, ela vai ter que demonstrar alguns sinais, milagres e prodígios, para que externamente aquilo fique comprovado. Você não encontra em Atos dos Apóstolos, mandatoriamente, que assim aconteça, e só é crente quem assim vivencia, e só quem é cheio do Espírito Santo quem assim vivencia. Claramente não é um padrão, é uma descrição do que aconteceu em Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 19, em lugares diferentes, o mesmo Espírito fazendo as coisas, e eventualmente aqui aparece 1, 2 sinais, aqui não aparece nenhum, aqui aparece 2, 3 e assim por diante. Mas sempre o fator em comum é o Espírito Santo que vem habitar nas pessoas. Nós aprendemos dos outros livros da Bíblia, do Novo Testamento, que o que caracteriza uma vida cheia do Espírito Santo, conforme Paulo escreve aos Efésios, não são sinais de línguas estranhas, nem de profecias, nem de milagres, nem de sinais e nem de prodígios. Embora estas coisas possam acontecer com os propósitos e nos termos que Deus quer fazer, não para as pessoas usarem isso como manipulação religiosa, não para as pessoas usarem isso para classificar os crentes em crentes cheios do Espírito Santo, categoria A, plus, prêmio, categoria diamante, pode sentar na frente do avião. E os outros, a ralé, que ainda não foi supostamente batizada do Espírito Santo, precisa buscar e angustiar-se e passar a vida toda, porque se não falar em línguas, não é crente espiritual. Não existe isso na Bíblia, irmãos. Claramente não existe isso na Bíblia. A Bíblia diz que Deus concede dons, alguns dos quais são feitos, muitas vezes, nos bastidores da igreja. Às vezes, os dons mais importantes, Paulo, inclusive, argumenta dessa maneira em 1 Coríntios capítulo 12 e 14, são como os órgãos do corpo. Os que menos aparecem são os mais preciosos, valiosos e imprescindíveis. É o coração, é o pulmão, é o fígado, é o baço, que não aparece como os olhos, não aparece como a face, como os braços, como as pernas, mas são mais importantes do que esse, porque eu posso viver sem um braço, mas eu não posso viver sem um coração, eu posso viver sem uma perna, mas eu não posso viver sem um baço.
sem um pulmão. E Paulo então argumenta e diz assim: os dons espirituais mais importantes são aqueles que muitas vezes não aparecem, não são os espetaculares, não são aqueles que dão status diante do segmento religioso e que faz algumas pessoas às vezes serem tomadas inclusive por um orgulho espiritual, de terem aquilo que os outros não têm, de serem reconhecidas de maneira extraordinária enquanto que os outros não são. Mas tendo dito isso, eu preciso afirmar, assim como disse para aquele pastor, e creio que 10 pastores em cada 10 dirão, apesar disso, sim, nós precisamos ser avivados. Sim, nós precisamos descobrir e usar os dons espirituais que Deus nos dá. Sim, nós precisamos seguir Efésios capítulo 5, quando diz: e sede continuamente cheios do Espírito Santo. E ele diz quais são os sinais de alguém que é continuamente cheio do Espírito Santo. Serve um ao outro, vive uma vida de louvor e de gratidão a Deus, é obediente aos princípios da palavra. O fruto do Espírito Santo, amor, bondade, paz, longanimidade, domínio próprio, se realçam, se opondo às obras da carne. Esses são os sinais de um avivamento. Esse texto, então, nos serve para mostrar, sim, irmãos, a vida cristã é uma progressão. Às vezes experimentamos para depois entender. Mas uma vez entendendo, fica muito claro que essa ação do Espírito Santo é contínua. Quando Paulo escreve lá em Efésios capítulo 5, sede continuamente cheios do Espírito Santo, a maneira como no grego é fraseado o termo é muito curiosa. Por um lado, é uma ordem, sede, um imperativo. Por outro lado, é uma ordem para que eu seja, mas assuma uma posição passiva. Sede continuamente cheios ou enchidos, é voz passiva. Significa que não sou eu que me encho. O Espírito Santo não é um balde de água que eu vou tomando, enchendo, até ficar cheio. Não, o Espírito Santo é quem me enche. Não sou eu que sou enchido, como se o Espírito Santo fosse uma coisa que eu absolvo em quantidades, metade, 75%, como um tanque de gasolina. Não. O Espírito Santo é quem age. Mas eu tenho que ter claro na minha mente que eu devo ser continuamente cheio do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo que é uma ordem, ao mesmo tempo que é uma posição passiva, eu sou cheio e quem me enche é o Espírito, também é uma coisa contínua, continuamente. Enchei-vos do Espírito, sede continuamente cheios do Espírito Santo. Não é uma experiência no monte, não é uma experiência numa vigília, que faz com que a sua vida de repente se transforme da água para o vinho. Não! É possível que esses momentos sejam momentos realmente transformadores, mas eles precisam, quando você descer do monte, quando você voltar da vigília, que no dia a dia você seja continuamente cheio do Espírito Santo. Porque esse é o padrão. O Espírito Santo já habita em você e vai tomando partes de você, no sentido de ir controlando áreas da sua vida. Quando Paulo fala de sede continuamente cheio do Espírito Santo, eu gosto muito da ideia de que o Espírito Santo já, preste atenção, reside em todo crente, porque todo crente é templo do Espírito Santo, mas o Espírito Santo precisa e deve, e você precisa, presidir, residir e presidir a sua vida. E aí ele preside o seu casamento, a maneira como você faz negócio, a maneira como você cria filhos, a maneira como você vive sua sexualidade, a maneira como você vive, a maneira que você vive os seus negócios, as suas relações interpessoais, a maneira como você vê o mundo é presidida pelo Espírito Santo, quando você é cheio do Espírito Santo. Ele domina a sua vida. Ser cheio do Espírito Santo é deixar-se ser dominado pelo Espírito Santo. E isso de maneira contínua e não esporádica, não por uma experiência sobrenatural, extraordinária. Isso acontece aqui e provavelmente a história deles não continua, mas eles precisaram, assim como eu, assim como você, viver uma vida inteira, tendo essa experiência de, em momentos, em períodos de tempo, sentirem, viverem, existirem, conduzidos pelo Espírito Santo.
e não por suas próprias vontades e projetos pessoais. Você já passou por essa experiência, eu tenho certeza disso. De épocas da sua vida, períodos da sua vida, que você viu claramente que Deus lhe colocou na mão e disse assim: é por aqui. Fez coisas extraordinárias na sua vida, lhe usou de um jeito que você disse assim: gente, não fui eu que falei daquilo naquela reunião, não fui eu que fiz aquilo. Eu tive aquele insight, vamos colocar nesses termos, aquela intuição espiritual de fazer isso, e quando vi, estava fazendo, e Deus abençoou, e foi uma maravilha. A ideia é que isso seja uma constante, e não uma coisa esporádica na sua vida. É o que eu preciso, é o que você precisa. Ser continuamente cheio do Espírito Santo. Por isso o tema é 12 homens em um só Espírito. E aqui eu diria, quantos em um só Espírito? Quantos em um só Espírito? Porque nós estamos em um só Espírito. A grande questão é se esse só Espírito, esse único Espírito, está dirigindo, conduzindo, enchendo, capacitando, usando as nossas vidas numa base diária e contínua. Porque é isso que Deus quer para nós. Como eu falei no início, esse texto é um texto descritivo, mas vejam como é que eu fiz a mensagem. Eu fui buscar em outros textos para fundamentar o que provavelmente estava acontecendo aqui, e que estava acontecendo aqui. Lucas não descreveu tudo, são os outros textos que me chegam à conclusão que eu acabei de compartilhar com vocês. E aí vem uma coisa interessante, irmãos, com a qual eu concluo. Lembra que eu perguntei naquele fórum lá, conversando com aquele pastor, e eu disse a vocês aqui que havia duas constatações, que, sem dúvida alguma, a igreja precisa de avivamento em todo o tempo, e que nós precisamos, particularmente desse momento histórico no Brasil, sem dúvida alguma, mas que a grande questão era como, de que maneira. Eu quero compartilhar com você, querido. Não existe avivamento espiritual fora da palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra viva que o Espírito Santo usa, por isso você está agora me dando toda a sua atenção, e certamente não é o pastor Robson, mas é o que Deus provavelmente está falando com você em alguns momentos da mensagem. A palavra de Deus é a espada de dois gumes que perfura o meu coração ao mesmo tempo que perfura o seu, discerne os seus pensamentos, separa as vontades da sua carne das vontades do Espírito, orienta a sua vida, lhe dá discernimento e conduz a sua vida. Ela é luz para o meu caminho, ela é lâmpada para os meus pés. A palavra é o manual do fabricante, o guia, a expressão correta do caráter de Deus e da vontade de Deus. Aquilo que é a nossa única expressão de fé e prática, como nós dizemos no batismo. Portanto, o avivamento passa necessariamente por você conhecer a palavra, e para isso você não precisa fazer curso de teologia, você não precisa ir para o seminário, você não precisa se tornar isso, aquilo outro, basta você ir à palavra como vai a um prato de cuscuz com ovo todo dia de manhãzinha, para lhe dar sustância espiritual. Porque eu, se tiver um prato de cuscuz com ovo todo dia de manhãzinha, eu sou um homem mais feliz, mais abençoado e mais alimentado, todo dia. Não precisa mudar não, pode ser cuscuz com ovo todo dia. Existe uma substância material que a gente precisa, existe uma substância espiritual que a gente precisa. E essa substância está na palavra. É a palavra que guia esse avivamento espiritual. Experiência sem palavra vai virar misticismo. Ah, Deus me falou, ah, Deus me mandou, ah, Deus disse, ah, Deus falou, e aí vira um samba do crioulo doido, porque quem é que vai contestar quando Deus diz a alguém que ele falou isso e aquilo outro? Eu não vou contestar. No máximo eu vou esperar para ver se aconteceu ou não, e se não aconteceu, aquela pessoa estava equivocada, redondamente equivocada. Mas é justamente aí que reside o perigo, quando a minha vida começa a ser tão subjetiva, que eu vou depender de um irmão ou de um irmão para dizer o que é que eu vou fazer, ao invés de eu mesmo conhecer o que eu tenho que fazer à luz da palavra. Porque a promessa que Deus faz por intermédio de Jesus é: e receberei o Espírito que estará convosco e em vós, e Ele vos guiará a toda a verdade, e vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. O Jesus disse que o Espírito Santo é o mestre, que a Bíblia é o manual, e que Ele nos guia de uma maneira tutorial, sem nenhum intermediário.
Você cresce na palavra. Quando você busca a palavra, quando você estuda a palavra, quando você lê a palavra, o pastor ajuda, o professor de escola dominical ajuda. Aquele processo de mentoria de alguém mais experiente que ajuda alguém que está em amadurecimento. Mas nada, nem um sacerdote, nem um pastor, nem uma profetisa, nem um apóstolo, nem ninguém faz por você o que você precisa fazer. Conhecer a palavra, este é o caminho do avivamento. Falando de cuscuz e de ovo, quando tem uma manteigazinha da terra, fica mais gostoso. Eu como sem manteiga da terra, mas com manteiga da terra fica mais gostoso. E vocês pensam que eu estou brincando, mas é porque tem um elemento junto com a palavra, que é o elemento que faz a palavra descer, que faz a palavra se tornar úmida e degustável, que não entala, porque a letra mata, o espírito vivifica, e o que acontece ali é que por via da oração, junto com a palavra, o cuscuz da substância espiritual vai sendo umedecido, e você então começa a caminhar em cima dos seus dois pés, palavra e oração, palavra e oração, porque se você for só na palavra, pode ser que fique cansativo e seco demais, como alguém que deseja caminhar numa perna só, e se você se iludir e for só pela oração, vai faltar a substância da palavra que lhe dá segurança. É oração e palavra, palavra e oração. Na nossa teologia reformada, o nome disso chama-se meios de graça. São as maneiras como Deus aplica a sua graça, aviva a sua igreja. Irmãos, isso sempre foi assim e sempre será. Tem alguns outros temperos, a comunhão dos santos do Senhor, que são pecadores, assim como eu, mas foram separados, são santos porque foram separados. Se você quer comer uma boa lasanha, vá para uma cantina italiana. Se você quiser comer uma boa carne, vá para uma churrascaria. Se você quer crescer espiritualmente, vá para um lugar onde irmãos ouvem a palavra, trabalham para o Senhor e se ajudam mutuamente. Por isso que a igreja é importante. É meio de graça também. Porque você não vai pegar churrascaria aberta vendendo remédio. Cada coisa para cada coisa. A igreja foi colocada por Deus no mundo como uma comunidade de fé. É um outro meio de graça. E, finalmente, para fazer uma refeição equilibrada, colorida, feijão, arroz, carne e verduras. Falar disso tudo uma hora dessa dá uma fome. Falta um quarto elemento. E o quarto elemento é o serviço. Se você lê a palavra, se você ora, se você tem comunhão com os irmãos e se você serve, porque crente que não serve, dá trabalho, crente que não trabalha, dá trabalho. Se você não vive para servir, o ditado popular diz que você não serve para viver. Sirva e ao mesmo tempo tenha comunhão, e ao mesmo tempo ore, e ao mesmo tempo lê a palavra, essa refeição completa. São os meios pelos quais o Espírito Santo aviva a sua vida. Este é o caminho do avivamento. Eu não estou dando receita de bolo, nem estou trazendo novidade, isso sempre foi assim, irmãos. E não tem outra forma, porque foi assim que Deus determinou que fosse. Quando você tem uma refeição desequilibrada, o seu corpo sofre. Quando você tem uma refeição espiritual desequilibrada, o seu espírito sofre. Equilibre sua refeição, os meios de graça, e você vai ver o Espírito Santo lhe avivar diariamente, continuamente, para você ser um cristão em todas as áreas da vida, conduzido pelo Espírito Santo. Vamos orar por isso? Vamos pedir isso a Deus, sinceramente. Você ouviu a palavra? Se você ouviu a palavra, eu espero que você agora esteja aí dizendo: Senhor, eu quero muito isso, Senhor, eu quero muito isso, eu sinto que eu preciso disso, de ser uma mulher avivada pelo Espírito de Deus, de ser um homem avivado pelo Espírito de Deus, porque está muito difícil ser cristão. Só com a força, graça, sabedoria do Espírito Santo é que você consegue ter uma vida cristã equilibrada.
Então, se você quer isso mesmo, como uma angústia profunda da sua alma, peça agora a Deus, aí onde você estiver, clame a Deus, aviva, Senhor, o meu coração, aviva a minha vida, aviva a minha igreja, aviva a minha família, meu casamento. Senhor, nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo na terra. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, na Tua santa e bendita presença, nós sabemos, ó Pai, que a Tua palavra foi pregada, e ela é poderosa para mover os corações. E o que eu te peço é que Tu movas os corações na direção de uma busca contínua, fervorosa, confiante do Teu Espírito Santo, para que guie as nossas vidas, porque todo aquele que tem o Espírito é guiado pelo Teu Espírito, diz a Tua palavra. Portanto, nos abençoa nesta hora, porque eu sei, Pai, que na vida de muitos de nós até sabemos quem é o Espírito Santo. Nós não somos como aqueles homens, completamente ignorantes. Nós também não precisamos ser rebatizados, especialmente aqueles que foram batizados com a consciência do que era o batismo. Mas com certeza, Pai, nós precisamos, nesses tempos difíceis, sermos uma igreja cheia do Teu Espírito Santo, famílias cheias do Teu Espírito Santo, casais, indivíduos, crentes, mulheres e homens, jovens cheios do Teu Espírito. E precisamos disso todo dia, Pai, porque basta que amanhã, no corre-corre da vida, essa mensagem for sendo paulatinamente esquecida, para que o ferrugem de uma vida religiosa, superficial, comece a comer a nossa espiritualidade. Oh Deus, nos livra disso, Pai. Nós não queremos ser crentes enferrujados, envelhecidos na nossa fé, descrentes da Tua ação poderosa, renovadora, avivada em nós. Nós queremos ser crentes vivos em Ti, Pai. Derrama do Teu Espírito, no sentido de que Ele que habita naqueles que Ele habita, que estão aqui presentes, não apenas resida neles, mas presida neles, para que as palavras, as atitudes, as decisões e todos os aspectos da vida de cada um de nós seja conduzido pelo Teu Espírito. Oh Deus, faça isso, Senhor, e nós Te daremos toda a honra, glória e louvor, porque estaremos bem na Tua presença, cumprindo a nossa vida cristã, cheia do Teu Espírito Santo. É assim que nós Te oramos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.